nada mais gostoso que estar na casa do Pai, declarar que Ele é inigualável, que Ele é adorado, que Ele é exaltado, né? Não tem nada melhor. E glorificado seja Deus, né, pelas nossas vidas nessa manhã. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos por hoje. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa para Te adorar, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor, Deus, é invencível, como nós declaramos. A morte o Senhor venceu, Papai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre, Senhor. Te agradecemos porque o Teu amor não muda, Papai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Pai, recebe a nossa adoração nesse dia, recebe o nosso louvor, Papai. Seja exaltado e entronizado no meio do Teu povo, da Tua igreja, Senhor, a qual o Senhor, Papai, compraste por um alto preço naquela cruz, Papai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos. E pedimos que o Senhor abençoe, Papai, os nossos irmãos que estão assistindo, nossos irmãos que estão aqui, Papai, e que o Senhor possa vir de encontro aos nossos corações essa manhã, Senhor, falando as nossas vidas, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo, nos sustentando, Senhor, nos edificando, Papai, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nos abençoe e nos abençoe muito, para a honra e glória do Teu santo nome, que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Convido vocês a abrirem. A gente vai estar lendo 2 trechos. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33 e 34. Um trecho bastante conhecido. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33 e 34. Todos encontraram? Diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? E vamos estar lendo outro trecho que está lá em Efésios, capítulo 5, verso 15 ao 17. Carta à igreja em Éfeso, capítulo 5, verso 15 ao 17. Diz assim: Efésios 5, verso 15 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Pai, mais uma vez eu te peço, fala conosco através da Tua palavra e nos abençoe, Papai, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Você pode se assentar? Arigato. Estamos bem, estamos felizes, amém? Está na casa do Senhor, né? Ficamos de folga aí. É completamente diferente, né? Você está aqui presente, você está erguendo a sua mão, adorando, né? Você sai da sua casa, parece que você está... Esse é um culto, não que não seja um culto online, também não seja um culto de adoração a Deus, mas é diferente, né? E glória a Deus. Me chama a atenção algo que Jesus, quando Ele estava ensinando no Monte das Oliveiras, lá, quando Ele passa, né, o Sermão do Monte, passa 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7, ensinando princípios a uma multidão de seguidores. E é interessante quando Ele está falando nessa parte da ansiedade, da solicitude pela vida, Ele pega e Ele conclui essa ideia, e Ele fala: não ande ansiosos por coisa alguma, né? Mas busque primeiro o reino de Deus. E a gente já está cansado de ouvir isso, já foi se pregado isso muitas das vezes, talvez você já pregou sobre isso, mas o que me chamou a atenção é que Jesus, Ele pega e fala assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Isso que é andar preocupado, a gente se ocupar antes, né? Diz que a maioria dos problemas que a gente anda preocupado, boa parte deles não acontecem, né? E aquilo consome a gente, aquilo rouba a nossa paz, aquilo rouba a nossa alegria, aquilo muitas das vezes nos desnorteia. E Jesus deixou bem claro: por isso basta a cada dia o seu mal. E é esse final que me chamou a atenção. Como assim? Nós temos dias maus, amém? Mas nem todos os dias são maus. Mas não existe também um dia mau, como Paulo falou. Falou: olha,
andais, né? Andais como sábios, para que os dias maus, né? Para que a gente não seja pego de surpresa. Então são esses dias maus que nós temos que estar preparados. Por quê? Porque eles são inevitáveis. Nós temos que entender que o dia mau não está associado ao pecado. Eu pequei e eu estou sendo punido por Deus, estou sendo corrigido por Deus. Não. Homens de fé, heróis da fé, heróis na Bíblia, passaram pelo dia mau. A diferença é que eles permaneceram inabaláveis no Senhor. Para quê? Para alcançar uma promessa, para conquistar algo que Deus tinha proposto para a vida deles. E Jesus deixa bem claro isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as coisas vão ser acrescentadas, mas não se inquiete, não se aborreça, não se entristeça, não se intimide, basta cada dia o seu mal. Já é tão difícil lidar com as contas do mês, não é? Amém? Né, hoje em dia, né, na épocas do Japão, onde você podia fazer zangueô adoidado, né, agora pode, mas não é o ano todo, né, mas é época que você fazia zangueô, a hora que você queria, o tempo que você podia, ganhava tantos e tantos salários, você não tinha despreocupação. Hoje a média salarial caiu um pouco, né? E dá para você viver ali, né? Guiri-guiri. Quem é mais controlado consegue guardar dinheiro, mas não está igual era há 30 anos atrás, há 25 anos atrás. E o que acontece? Imagina se a gente for andar preocupado com a conta do fim do mês que vem de dezembro, do fim de dezembro. Calma, vive a conta desse mês, economiza aqui, vive ali, mês que vem vai vir, e basta cada dia o seu mal. Era isso que Jesus estava falando. Não adianta a gente andar preocupado pelas adversidades que ainda vão vir. Não, enfrenta hoje aquilo que precisa enfrentar, levanta crendo em Deus, levanta se fortalecendo em Deus, permaneça de pé, porque o dia mau, ele vem. O dia mau não é um dia onde você simplesmente leva uma bronca, acorda triste, acorda meio cansado. Não, o dia mau pode ser uma notícia ruim, pode ser uma morte inesperada. Não é porque é inesperado, porque às vezes de repente você está lá, tem aquela pessoa na nossa família querida que já está com 90, 95 anos, ela já está perto de partir. Agora uma morte inesperada é aquela de repente que uma pessoa jovem, uma pessoa que não estava doente, nada, e acontece algo e é nos pego de surpresa. Isso pode ser um dia mau. O dia mau pode ser um desemprego, né? Você de repente ser demitido num dia que você não esperava, né? Você está lá e de repente recebe, pode ser uma notícia ruim. Então esse dia mau não pode nos abater. De repente o dia mau é testar positivo para o Covid, né? Você tem que ficar de quarentena em casa. Isso pode ser o dia mau, mas como nós vamos enfrentar esse dia mau? E como Paulo falou, não é só um, são dias maus, né? Como a gente leu aqui em Efésios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Né? Então, dias tristes, o dia mau pode ser dias tristes em que os pensamentos e os sentimentos se confundem. Né? Tem dia que você não quer viver, de repente as pessoas acordam e não querem viver, não sonham, não conseguem acordar e ser agradecido pela vida, mas de repente aqueles maus sentimentos, maus pensamentos se unem ali e começam a corromper a pessoa. São dias em que as promessas de Deus, os sonhos de Deus parece que estão distantes, parece que estão em outra galáxia, não estão ali diante de nós. Dias onde de repente uma pessoa nos fere com uma palavra, ou dia onde nós ferimos pessoas também, e vem aquele peso de culpa, sentimos a pior pessoa do mundo. Dias onde nós vamos ter que encarar com a nossa humanidade, porque nós somos humanos e somos limitados. O dia mau não é um dia para a gente tomar decisões, mas é um dia para a gente tomar posições. Porque no dia mau você toma decisões erradas. Eu vou chutar, eu não aguento mais esse casamento, não aguento mais esse filho, vou sair de casa, vou abandonar, vou chutar esse emprego. Quantas pessoas se dão mal porque tomam decisões no dia mau, e dia mau não é dia de se tomar decisões. Dia mau é dia de se tomar posições. Posições em quem? Em Deus, naquele que prometeu, naquele que a Bíblia declara, naquele ao qual nós cantamos que é fiel. Mesmo quando ao nosso redor tudo estiver desmoronando, estiver despencando, estiver adverso, Ele permanece fiel à palavra que Ele declarou, Ele permanece fiel à promessa que Ele deu, Ele permanece fiel ao amor que Ele deu, o amor que nos conquistou, o amor que nos foi dado primeiro. É isso que nós devemos nos apegar. Aquele que prometeu, aquele que amou, né? Quando nós estamos
no meio da tempestade, independente se a gente está dentro do barco ou fora do barco, os nossos olhos têm que estar em Jesus. Tempestade fora do barco, Pedro andando, ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. Ele olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Tempestade dentro do barco, está todo mundo lá, pescadores, homens que estavam aptos a lidar com o mar, com as adversidades, mas eles olharam para Jesus e falaram: ele é o nosso socorro, vamos despertar ele. Eles despertaram e fizeram o correto, eles se apegaram a Jesus, independente de como nós estamos, aonde nós estamos, os nossos olhos têm que estar no Senhor. O que o salmista fala? De onde virá o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É nele que nós devemos olhar. Por quê? Porque as adversidades muitas das vezes estão tão perto, né? O corona cada vez mais se aproxima, né? Antigamente, há 2 anos atrás, você não conhecia. Mas você conhece alguém que pegou corona? Não sei, né? Parecia até uma conspiração, né? No começo a gente até falou que era só uma gripezinha, depois começou a vir as pessoas ao nosso redor, as pessoas ao nosso lado, está se chegando. Então, independente das circunstâncias, nós temos que estar preparados, não para um dia, mas para os dias maus, amém? No Senhor nós podemos romper. Então, não tome decisões no dia mau, porque no dia mau falta esperança sobre as nossas vidas. No dia mau a gente acredita que as coisas não vão acontecer, a gente acredita que tudo está contra nós, amém? Por isso é o dia mau. Mas quando nós nos guardamos e nos fortalecemos em Deus, nós somos renovados. Ele consegue reacender a chama da esperança, Ele consegue reacender sobre nós, né, para que nós possamos olhar na luz, no fim do túnel, e ver a luz, para que nós não venhamos desfalecer, mas para que nós continuemos caminhando. Esse é o desejo de Deus, para que a gente não desfaleça, para que a gente não se perca, para que a gente não seja derrubado. O problema não é se entristecer, o problema não é chorar, o problema é parar. O problema é a gente ser abatido, e é isso que Deus não quer. Deus quer que nós perseveremos no Senhor, Deus quer que nós continuemos caminhando ao nosso passo, na nossa força, confiando nele, não simplesmente confiando na experiência que nós temos, como eu falei, esses pescadores que estavam no meio do mar, os seus discípulos ali de Jesus, eles poderiam confiar na experiência que eles tinham, mas não. Em meio à adversidade, eles fizeram o quê? Olharam para Jesus e falaram: não, vamos despertar ele. Não é na nossa experiência. Quantas vezes a gente quer, de repente, estar passando por dia mal, e a gente quer basear, a gente quer decidir, a gente quer concluir, a gente quer analisar e quer decretar baseado na nossa experiência, e muitas das vezes ela não vai servir de nada. A gente vê isso várias vezes, no dia mau, onde Pedro não tinha pescado nada, ele fala: Senhor, eu não pesquei nada, passei a noite inteira, mas em cima da tua palavra eu lanço a rede. Não é em cima das nossas experiências. O dia mau está à porta de todas as pessoas, na minha porta, na sua porta, e ele vem quando menos esperamos, né? Porque a gente não vive para esperar o dia mau, né? Você vive para viver o dia bom, amém? Amém. Ou você é aquela: ó céus, ó vida, ó azar, tomara, que hora que o chefe vai vir dar uma bronca, que hora que vai vir aquela comida ruim, que hora que alguém vai vir. Não, a gente espera. Pelo menos eu sou otimista na minha vida, eu espero tudo, eu estou preparado para o bom, eu estou preparado para o melhor de Deus, mas é inevitável que se venha esse dia mau. O problema não é ele vir, o problema é ele nos parar, o problema não é ele vir e a gente se entristecer, o problema é ele vir e a gente ficar paralisado, a gente recuar, e é isso que não pode, é isso que não pode. Então, no dia mau, não tome decisões, mas tome posições, se posicione em Deus, olhe para o Senhor, né? Quantas situações você passa. Um dia a gente estava saindo do culto aqui, ligaram para o Brasil, para uma família, o filho tinha acidentado. Ninguém espera isso. Aí você está lá sem saber, sem conseguir falar direto com a pessoa. Vem a preocupação. O que nos resta? Confiar no Senhor. O que nos resta? Confiar no livramento do Senhor. O que nos resta? Confiar na soberania e na onipotência de Deus. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que sentimos tão impotentes, tão limitados, porque nós somos humanos. Nós somos limitados, nós somos falhos, temos nossas qualidades, mas temos tantas limitações. Mas em Deus
nós podemos todas as coisas. Em Deus, Paulo fala que nós somos mais do que vencedores. Em Deus, nós podemos todas as coisas. Essa vai ser a diferença, para que a gente possa enfrentar o dia mau. Isso não se adquire decidindo, se adquire se posicionando em Deus. Fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Quando eu creio nisso, eu me posiciono, e o que acontece? Eu me torno como o salmista fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não, Deus prometeu, Ele vai fazer. Pode não estar sendo favorável à circunstância, aquilo que Ele falou, mas Ele prometeu. E nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. Então eu não preciso ver para andar, eu preciso crer para andar. E é isso que Deus quer, é isso que Paulo enfrentou. Gente, pensa em pessoas que enfrentaram um dia mau. A Bíblia inteira quase. Paulo, José. A única coisa que José foi ter um sonho, dado por Deus, um sonho de Deus. Um sonho, sonhou uma vez, sonhou duas vezes. O que aconteceu foi que ele contou o sonho para quem não sonhava, para quem não entendia, e aí começou a desencadear, como a gente falou, não é um dia mau, são dias maus, e o que acontece na vida de José? Vem uma sequência de dias maus, mas ele não se abalou, a fé dele não foi corrompida, ele não tomou decisões baseadas no dia mau, mas ele fez o que era correto. Ok, fui caluniado, fui lançado na prisão, não tem problema, eu vou fazer o meu melhor, porque eu estou fazendo como que para o Senhor, porque é do Senhor que eu recebo o galardão, e as coisas fluem. É assim que deve ser a nossa vida. Ah, o dia mal, o chefe deu bronca em mim, vou soltar fúria só de raiva. Espero que você nunca tenha passado por sua cabeça, depois você conheceu Jesus, viu? Eu vou lá quebrar, não estou nem aí. Quem mandou brigar comigo? Vai ver só agora. Gente, isso não condiz. Isso vai ter consequências. Não é assim que os heróis da fé venceram. Não é essa posição que os homens da Bíblia tiveram. Você vai ver lá no corredor da história da Bíblia, em Hebreus, dos heróis da fé, você vai ver o posicionamento deles. Eles se posicionaram em Deus, para fazer aquilo que condizia com o caráter de Deus, aquilo que condizia com a vontade de Deus. E é isso que nós devemos fazer dia após dia. Amém? Paulo, ele fala, como nós andamos, né? Ande prudentemente, não como necios, não como tolos, mas como sábios. Um exemplo, todo mundo que eu converso que vem do Brasil, ou quem está no Brasil, diz que o brasileiro não respeita muito o uso de máscara, né? Anda com a máscara aqui no queixo, aí entra no mercado, ele ergue assim e vai. Aí a Evelyn estava lá, não sei se ela pode dizer, mas você vê o pessoal indo para a praia, indo para a festa, a gente procura tomar cuidado, por quê? Porque na cultura japonesa, já tem um hábito de se usar máscara, mas mesmo assim tem o contágio. Então o que é andar prudentemente? Nesses dias maus, não, se condiz andar com máscara, eu vou andar com máscara, se condiz eu passar álcool, eu vou, por quê? Porque eu não sou um Highlander, eu sou filho de Deus, eu não vou andar, eu vou andar sem máscara, não, a gente tem que andar como sábios, como prudentes, remindo o tempo, é você aproveitando o tempo da melhor maneira, é você aproveitando, de repente aconteceu de ficar de quarentena, poxa, eu vou aproveitar esse tempo. Aconteceu alguma coisa, eu vou aproveitar esse tempo, eu vou remir o tempo, eu vou ajustar as coisas, para que eu não venha desperdiçar. Como sábios. Por quê? Por quantos dias são maus. Para que a gente não seja insensato, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Em João, ele escreve no capítulo 6, a vontade de Deus, Jesus declara, é que todo aquele que veja ele, creia que ele é o Filho de Deus. Por quê? Porque se nós cremos em Cristo, nós vamos crer na promessa. Se nós cremos na promessa, nós vamos crer na palavra. Se nós vamos crer na palavra, nós vamos crer na integridade, no caráter de Deus, no caráter do Filho e do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus, que nós creamos em Cristo e que nós propaguemos isso. Isso é fazer a obra de Deus, como João fala, escreve lá no mesmo capítulo 6. Essa é a vontade do meu Pai, realizar a obra, para que todo aquele que veja o Filho, creia, para que seja ressuscitado no último dia. Essa é a vontade básica de Deus. Essa é a vontade de Deus, que nós creiamos em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, tudo o que Cristo falou, eu vou acreditar.
Tudo que Cristo orientou, eu vou procurar seguir. Quando eu creio em Cristo, se Cristo falou não faça isso, eu vou procurar não fazer. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é crer em Cristo. Amém? Quando eu creio em algo, quando acredito em algo, eu vou procurar seguir aquilo. Amém? Nós seguimos as ordens, as leis de trânsito, porque nós cremos na orientação naquilo. Nós seguimos a lei, né, estabelecida no Japão, porque nós cremos naquilo. É a mesma coisa quando fala-se de fazer a vontade de Deus, crer em Cristo. Eu vou acreditar naquilo que Ele estabeleceu. E em que me baseio? Na palavra dEle, nas orientações dEle. Quando eu procuro fazer isso, eu estou me edificando, eu estou me tornando inabalável. Eu estou sendo fortalecido em Deus, amém? Quando eu dedico a crer em Deus, eu vou estar confiante nele, isso vai me gerar experiências, assim como a gente sempre cita, Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele pegou e declarou o quê? Da experiência que ele teve com Deus, o mesmo Deus que me livrou da ursa, me livrou do leão, é o mesmo Deus que vai me livrar do gigante, são as experiências nos dias ruins que ele teve, que levaram ele a crer, porque ele cria em Deus, ele cria nas promessas de Deus. Por que levou José a ser o maior governador que existiu, a maior autoridade na época dele, no Egito? Porque ele creu naquilo que Deus tinha prometido, tudo que Deus falou se cumpriu. O que levou a Davi a ser um grande rei, mesmo quando errou, ele não ficou paralisado, ele não ficou prostrado, ele se arrependeu, mas se levantou e continuou caminhando. E isso fez com que ele fosse o grande rei de Israel. Por quê? Porque era a vontade de Deus. Essa é a diferença. Quando nós não nos paralisamos, quando nós continuamos a caminhar. O problema no homem não é quando ele cai. O problema é quando ele cai e não se levanta. O problema não é de repente tropeçar e cair. O problema é tropeçar, cair e ficar prostrado. Nós podemos nos levantar em Deus, é Deus quem estende as mãos de misericórdia, de gratidão, de bondade, de amor e nos levanta. Foi o que aconteceu com o rei Davi, quando esses homens tropeçam. Por quê? Porque o dia mau bate à porta de todo mundo. Qual vai ser a nossa reação? Qual vai ser a nossa atitude diante dessas adversidades? Diante de uma notícia ruim, diante de uma palavra que nos fere, qual vai ser a nossa atitude? Vamos ficar paralisados, intimidados? Ou vamos saber relevar, saber desviar e saber caminhar em Deus, saber continuar caminhando? Uma oração que me chama a atenção é quando Jesus está com seus discípulos, ele faz uma oração com eles ali, ele está contando acerca das últimas coisas. No capítulo 17 ele fala bem assim: não peço que tire do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando eu li esse versículo e entendi, isso me ajudou a me fortalecer mais ainda em Deus. Jesus falou, olha, não tira, não coloca eles numa bolha de cristal e protege eles. Não tem como tirar. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, a palavra fala. O mundo, né, é mau. Então Jesus não estava falando, olha, tira eles, protege eles, não. Mas livra eles de um mal. Como? Santificando eles na verdade, alicerçando eles na verdade. Qual verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus nos protege, a palavra de Deus nos justifica, a palavra de Deus nos guarda, a palavra de Deus nos protege, quando nós confiamos nela, quando nós acreditamos. Salomão fala em Eclesiastes, capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Quantas pessoas se afastam do Senhor? Por quê? Porque no presente, na sua vivência com Cristo, não procuram crer em Cristo, não procuram entender a vontade de Cristo, como a gente falou, que é crer nele, a vontade de Deus, crer em Cristo. O que acontece? Pessoas que você fala, uau, e hoje de repente elas propagam totalmente o contrário. Por quê? Porque de repente chegou anos, das quais eles vêm dizer não tenho contentamento. Por quê? Porque não foi fortalecido.
Por isso nós devemos criar a nossa vida. Eu sempre falo com algumas pessoas, a nossa vida é uma construção, a nossa fé é uma construção. Não viva da construção de outros, não viva de testemunho dos outros. Nós somos chamados para ser testemunhas. E o que é isso? É você testemunhar na sua vida, na sua família, com seus olhos, você vivenciar. Uma coisa é você passar uma vida inteira sem ter uma experiência nenhuma com Deus. Outra coisa é você passar dia após dia, semana após semana, tendo experiências com Deus. Uau, Deus cura, Deus restaura, Deus provê. E tudo isso é uma construção da nossa fé, a qual tem que ser inabalável. Quando eu não construo isso, quando eu simplesmente deixo ao acaso, parece que foi sorte, eu não estou construindo, eu estou tornando a minha vida, o meu caminhar com Cristo, suscetível a um desmoronar. Por quê? Porque eu não estou construindo, alicerçando a minha fé em Cristo na rocha. Qualquer coisinha tira fora, qualquer vento de doutrina, qualquer situação adversa tira fora, e não foi para isso que fomos chamados. Fomos chamados para sermos iguais a esses homens heróis da fé, que permaneceram no dia bom, no dia mau, e alcançaram a promessa. Assim como Paulo declarou, assim como Jesus passou um dia mau quando ele estava no Getsêmani antes de ser crucificado. Gente, a Bíblia fala que ele suou gotas de sangue. Ele fala, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Por quê? Porque Deus sabia que a vontade de Deus, Jesus sabia que a vontade do Pai era perfeita. É essa mesma convicção que nós devemos ter. Tem coisas que a gente fala, uau, se pudesse, passa. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que nós devemos entender. Talvez não seja para Ele naquele momento, mas era em prol de um bem maior. As maiores decisões que eu tomo é sempre em prol de um bem maior. Eu não posso tomar uma decisão, eu vou fazer o que é cômodo para mim e para minha esposa. Não, eu tenho que fazer sempre o que vai gerar um bem em prol de um bem maior a todos, onde vai alcançar mais. Essa tem que ser a nossa posição. Eu não posso tomar decisões egoístas num dia mau, está assim e que se lasque. Não, está assim, e o que eu puder fazer para evitar, eu vou fazer. Está assim, no que depender de mim, eu vou fazer para ajudar. No que depender de mim, eu vou fazer a minha parte, para que tudo possa cooperar, para que tudo possa ser bênção ao meu redor e as pessoas que convivem comigo. Amém? Paulo ele ainda vai dizer acerca do dia mau, no mesmo livro de Efésios, no capítulo 6, quando ele fala acerca da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, verso 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Paulo ele deixa claro, e ele nos orienta, e ele nos ensina a como passarmos pelo dia mau. Se você puder abrir em Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, e deixar aberto para a gente poder ir acompanhando. Eu já preguei acerca da armadura de Deus, a armadura baseada na armadura de um soldado romano. Paulo ele fala acerca das nossas lutas, que não é contra as pessoas, não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é espiritual. No verso 13 ele fala, portanto tomai toda a armadura. Você sabe o que é toda? É toda. Não é uma parte, não é o que a gente acha que é importante. Toda é toda. Amém? Para quê? Para que possamos resistir ao dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes, ou ficar inabaláveis, como algumas traduções. Você quer permanecer inabalável no Senhor? Amém? Você quer conquistar as promessas de Deus para a sua vida? Amém? Como nós podemos resistir? Tomando posse de toda a armadura. Quando Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, porque são armas espirituais. Deus não está falando para a gente carregar e andar armado com uma bomba. A gente não é um homem-bomba, não somos um homem-bomba para andar com um colete à prova de bala, cheio de bomba, armado até os dentes. Não, Paulo está falando que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, pensamentos
que é a palavra de Deus, é a oração, é o jejum, é a palavra de Deus, é essa armadura que Paulo revela aqui em Efésios, para que a gente possa resistir. Muitas pessoas não resistem, e são atacadas e atingidas pelos dias maus, que Paulo citou no capítulo 5, porque não estão portando toda a armadura, amém? E como nós fazemos para portar toda a armadura, nós precisamos saber o que elas são, amém? Paulo começa a falar no capítulo 14, estáis pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Nós precisamos estar com o cinturão da verdade, tá? A couraça da justiça, tá? Já preguei sobre isso, não é a nossa justiça, mas a justiça de Deus que nos protege, os órgãos vitais, principalmente o nosso coração, de sermos atingidos. Depois ele fala no versículo 15, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, pregando, propagando, anunciando as boas novas, né? Isso protege os nossos pés. E ele continua no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Existe um escudo que apaga. Literalmente, quando Paulo estava falando isso, era aquele escudo romano de couro, que muitas das vezes, quando eles iam para a batalha, eram encharcados em águas, para poder apagar os dardos inflamados que os inimigos lançavam, né? Flechas com fogo, para poder literalmente apagar. Não é diferente na nossa vida. Nós temos que estar embasados, nós temos que estar empunhando esse escudo da fé. Ah, está acontecendo isso. Não, mas Deus falou isso. Ah, está acontecendo isso. Não, mas Deus fala na palavra dele isso. Ah, mas está assim essa situação. Ah, todo mundo está falando para mim falar isso. Mas a palavra de Deus fala para mim falar isso. Eu apago, eu repreendo, eu não permito ser atingido por nenhum dardo inflamado do maligno. É do maligno os dardos. Amém? E Paulo continua no verso 17, tomai também o capacete da salvação. Talvez você já leu um livro, O Campo de Batalha na Mente. A maioria das nossas batalhas são traçadas aqui, nos nossos pensamentos. Por isso que o profeta fala que os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, para dar um fim ao qual nós desejamos. Por isso o profeta Isaías fala também no capítulo 55, os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim mais altos são os pensamentos de Deus do que os nossos. Os pensamentos de Deus vão muito além. Você já foi surpreendido por alguém que de repente você foi constrangido, você pensou em algo e ela superou você? Muito mais os pensamentos de Deus. De repente, quando nós temos um pensamento, vai acontecer isso, Deus supera. De repente, eu errei, vai acontecer isso comigo. Deus supera, porque o pensamento dele é muito maior, muito mais alto que os nossos. A bondade dele, a misericórdia dele, são a causa de não sermos consumidos. Quando eu bloqueio isso, coloco isso aqui em volta da minha cabeça para proteger, eu sou protegido do maligno, do dia mau. Qual a primeira coisa quando acontece alguma coisa ruim? Você fala, o que eu fiz de errado? Né? Quando alguém chama você para ter uma conversa, qual é o primeiro pensamento? O que eu fiz? É ou não é assim? E aonde vem isso? Vem aqui. Então, se a gente não tomar cuidado e não usar um capacete, todo mundo sabe que é um capacete, para proteger a nossa mente, para proteger os nossos pensamentos, nós somos corrompidos, nós somos sabotados, nós somos roubados, porque não são os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Quando nós não guardamos a nossa cabeça, não protegemos a nossa cabeça, nós somos corrompidos facilmente. Por isso nós precisamos tomar o capacete da salvação. A salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com que Jesus venceu Satanás na tentação no deserto? Com a palavra de Deus. Satanás conhece a palavra, por isso nós devemos nos apegar à palavra de Deus. É muito interessante a gente ler a Bíblia, é muito importante você ler, procurar ler a Bíblia. Quem tem vários planos, tem planos para ler a Bíblia em 6 meses, em 100 dias, em 1 ano, mas o ideal é que a gente venha ler a Bíblia, porque Deus se revela através da palavra dEle. Nós não podemos depender só do culto de domingo, nós devemos depender do nosso dia a dia com Deus,
para que quando chega no domingo nós venhamos celebrar. É um culto de celebração, né? Acho que outro dia eu vi só uma coisa lá do YouTube, não sei se do Douglas Gonçalves, ele falou, olha, os nossos cultos, o nosso dia a dia tem que ser melhor que os nossos cultos. Por quê? Porque a nossa experiência particular com Deus tem que ser algo incrível, indescritível. Não podemos depender do que nós comemos no domingo. Literalmente assim, imagina você depender só do que o decorrer da semana. Vai fazer zangueô, vai fazer iaquim, vai fazer aquilo, vai ter que fazer aquilo, só com a comida que a gente come no domingo. E não adianta a gente comer várias vezes, fazer 10 refeições, comer 2 bentô, repetir 3 vezes, porque isso vai suprir momentaneamente, né? A gente vai chegar, quantas vezes acontece com você come algo gostoso, você se empantufa, fala, nunca mais, daqui um ano, não quero um ano sem ver lasanha na minha frente. Aí chega, passa um mês, já esvaziou, esvaziou a barriga, já você vê lá, você fala, opa, até que cai bem. É assim ou não é? Não é diferente espiritualmente, emocionalmente, então não é só o domingo que pode nos suprir, tem que ser todos os dias, seja através de uma leitura, seja através de um culto que você vá no meio da semana, seja através das celas, seja através do dia a dia, da leitura diária, da busca diária, tudo isso tem que fazer parte, tudo isso vai nos ajudar a manejar bem o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi com a palavra de Deus que Jesus venceu Satanás, porque Satanás também veio com a palavra tentar Jesus, mas foi com a própria palavra que Jesus soube se defender. E a espada é uma arma de defesa e uma arma de ataque, aonde você tem que saber, por que de defesa? Porque quando vier setas, quando vier mentiras, é a palavra de Deus que vai te guardar. Quando você precisar atacar, vai ser com a palavra de Deus que você vai vencer. Amém? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Quando nós nos revestimos, tomamos tudo isso, nós estamos tomando toda a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficaremos inabaláveis. Amém? O cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da propagação do Evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o capacete da salvação. Quando nós fazemos isso, nós estamos aptos a resistir o dia mau. O dia mau, como eu falei, vem sobre a vida de todos, e não está vinculado ao pecado, não está vinculado a um castigo, está vinculado algumas vezes a uma preparação de Deus, mas não à vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós entendemos isso, nós vamos perseverando no Senhor, nós vamos caminhando no Senhor, e nós vamos conquistando e avançando no Senhor. Mês passado, no último culto que teve de Santa Ceia, fez 20 anos que a gente se converteu ao Senhor. Foram 20 anos que a gente está ali caminhando, que a gente entregou a nossa vida, que um dia a gente aceitou, ergueu a nossa mão, fez uma oração ali pedindo para Jesus entrar no nosso coração, e como a pastora fala, não temos do que se arrepender. Não temos do que se arrepender. Eu acho que a única pessoa que sobrou na igreja daquela época é a Rose, que estava no nosso casamento. A Rose estava lá no nosso casamento. Em 2002 nós conhecemos a Jesus, nos batizamos, nos casamos, entregamos a nossa vida. 2002 foi um ano muito impactante na nossa vida, e não temos do que se arrepender, avançando no Senhor dia após dia, com dias bons, com dias maus, mas pode ter certeza que no calendário de Deus, pode ter certeza que tem muito mais dias bons do que dias maus. Na balança do Senhor, pode ter certeza que tem muito mais prazer, muito mais gratificação, nós temos um coração muito mais grato do que de repente dias tristes e decepcionantes. Estamos ausentes disso? Não. Quantos dias tristes? Mas pode ter certeza que em Deus supera de longe aquilo que é ruim. Por isso, prossiga em conhecer o Senhor, permaneça inabalável no Senhor, para que a gente possa resistir ao dia mau. O dia mau está aí para bater na porta de todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do conhecedor ao pouco conhecimento. Não está vinculado a nada disso, está vinculado que Ele vem e a gente tem que estar preparado,
para que a gente possa ser inabalável no Senhor. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Vamos estar orando ao Senhor. Coloca a sua vida diante de Deus. A gente não vai estar fazendo apelo. Você no seu lugar, coloca a sua vida diante do Senhor. Se tem algo que tem te afligido, tem algo que de repente pode estar roubando a paz, trazendo ansiedade, trazendo preocupação, coloca tudo isso diante do Senhor. Como nós cantamos, existe um Deus que é poderoso, existe um Deus que tem nos guardado. Algumas coisas nos atingem, sim, mas quantos livramentos Ele nos dá? E tudo aquilo que ainda nos atinge, Ele faz com que coopere para o nosso bem, segundo o propósito que Ele tem para as nossas vidas, segundo aquilo que Ele nos chamou. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos, dia após dia, ser fortalecidos no Senhor, porque Paulo declarou, há 2000 anos atrás, que os dias eram maus, e a tendência só é piorar a cada dia. Se não é o Senhor nos guardar, em vão vai ser todo o esforço, mas que seja o Senhor a razão, que seja o Senhor o motivo, que seja o Senhor o propósito principal, que seja o Senhor a nossa base. Pai, nós oramos sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, papai. Deus, são tantas vidas, Senhor, tantas histórias diferentes, Senhor, tantas lutas, papai, tantas adversidades, Senhor. A coisa que nós temos em comum é o mesmo Deus, é o mesmo amor do Pai, é o mesmo cuidado, Senhor, é o mesmo cuidado do Pai, do Filho, é o consolo do mesmo Espírito, Senhor. Isso nós temos em comum, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos fortalecermos, papai, uns aos outros, Senhor, como família, como irmãos, como igreja, papai. Deus, ninguém está sozinho, o Senhor vai à nossa frente, o Senhor luta à nossa frente, papai, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos por esse amor, te agradecemos por esse cuidado, Senhor. Ser conosco, Deus, vem sobre as nossas vidas, vem sobre o nosso casamento, Senhor, vem sobre a nossa vida, Senhor, vem sobre a nossa fé, Deus, e nos fortalece nessa manhã, Senhor, nos fortalece em Ti, Senhor, Pai, para que possamos resistir aos dias maus, Senhor, assim como esses heróis da fé resistiram, como José, como Davi, papai, como Daniel, Senhor, Pai, que possamos resistir e alcançar a promessa como Paulo, papai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que não venhamos nos intimidar, que não venhamos ficar paralisados, Senhor, diante do dia mau, Senhor, mas que possamos estar tomando toda a armadura, papai, toda a armadura dada por Ti, que possamos ter a consciência, a convicção em nossos corações, que as armas da nossa milícia, Senhor, são poderosas em Ti, papai. Nos ajuda a cumprir a Tua vontade, Deus, que é crer em Cristo, papai, crer em cada palavra proferida por Ele, crer em cada promessa, em cada orientação, em cada advertência, Senhor, declarada pelo Senhor, Senhor, Pai, crer, Deus, nos princípios ensinados por Cristo, papai. Nos ajuda a cumprir a Tua vontade, Senhor, nos ajuda a propagar, Senhor, o Teu Evangelho, Senhor, nos ajuda, Senhor, a fortalecermos uns aos outros, papai, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, papai, que não sejamos, Pai, abalados, que não sejamos paralisados, Senhor, mas que possamos enfrentar, Senhor, Pai, o dia mau de pé, caminhando, confiando em Ti, Senhor, fortalecido em Ti, papai, em nome de Jesus, Senhor. Restaura a esperança em nossos corações, Senhor, Pai, que os nossos olhos possam estar sempre fitos em Ti, papai, em meio à tempestade, Senhor, independente se estamos no barco ou fora do barco, papai, que os nossos olhos possam estar conectados em Ti, papai, sempre focados no Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Senhor, é do Senhor que vem o nosso auxílio, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é o nosso refúgio, papai. Nos ajuda, Senhor, a nos refugiarmos em Ti, papai, em nome de Jesus, Senhor.
em nome de Jesus, Senhor, porque existem promessas, Deus, existem promessas, existem chamados, papai, para que possamos concluir aquilo a qual o Senhor nos chamou, a qual o Senhor nos resgatou, papai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, papai, para a honra e glória do teu santo nome, Deus, em nome de Jesus, amém e amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Louvado seja o teu santo nome, papai. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos.